mais uma vez, né, o povo do Acre recebeu a triste notícia que os recursos que seriam investidos na ponte que liga o Rio Madeira ali, dentro do território rondoniense, e é uma ponte que interessa muitos acreanos, porque agora nós vamos ter o verão e as balsas já começam a encalhar e as filas começam a se formar na travessia ali do Rio Madeira. E para nossa triste, mais uma vez, nossa triste surpresa, a informação que nós temos é que houve um contingenciamento de recursos da construção daquela ponte que é de uma importância tão grande para nós, até porque hoje nós temos uma estrada que liga o Brasil ao Pacífico, né, que foi gasto milhões de reais, e do lado peruano, milhões de dólares para ligar o Brasil ao Pacífico, e nós entendemos que essa ponte ali no Rio Madeira, ela é de fundamental importância para nós acreanos, para os rondonienses também, mas principalmente para nós acreanos. O outro assunto, presidente, senhoras e senhores senadores, quando me dirigi aqui a este plenário, recebi um telefonema do deputado federal Flaviano Melo, e ele expressava a sua felicidade porque o projeto que tramita na Câmara, que trata sobre o fuso horário do Acre, que devolve o horário, né, o nosso horário antigo, o horário dos acreanos, né, que foi mudado de uma forma arbitrária e de uma forma truculenta pelo então senador Tião Viana, aqui nesta casa, que trouxe consequências gravíssimas para o nosso povo, principalmente para as crianças, para toda a população, sob o argumento que o Acre precisava ter um horário equiparado aos outros estados do Amazonas, aos outros estados do país, como se lá no Japão nós temos uma diferença de fuso e nem por isso os japoneses são mais atrasados que nós, né? E em todos os países da Europa tem uma diferença de fuso muito grande. E esse argumento nós sabemos que não é verdadeiro, é um argumento pífio, e nós sabemos que são outros interesses que estão por trás dessa mudança. E aqui nesta casa já tramita um projeto que é do deputado federal Paulderney, do Amazonas, que também pede que volte o horário tanto do Amazonas, o horário que foi mudado, do sul do Amazonas, como também do Acre. E esse projeto está aqui no Senado, e o senador Aníbal, inclusive, aprovou um requerimento aqui, nesta casa, aqui neste plenário, para que o referido projeto possa tramitar em mais duas comissões. O objetivo, nós sabemos que é só uma, quanto mais eles puderem atrasar a tramitação desse projeto aqui na casa, melhor para eles. Mas hoje o deputado Flaviano Melo me ligava muito feliz, dizendo que o projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo, né, de origem do Poder Executivo, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Como lá na Câmara ele é terminativo na CCJ, né, na Comissão de Constituição e Justiça, ele virá ao Senado. Então já fica aqui meu apelo ao senador Aníbal, a todos os senadores, que se não puder ajudar, que não atrapalhe, que deixe esse projeto tramitar aqui da forma mais célere possível, que nós possamos dar aí a maior celeridade, né, para que a gente possa votar aqui no plenário desta casa, que já tramitou lá na Câmara Federal. Até entendo, por se tratar de um projeto que é de autoria do Executivo, foi encaminhado pela presidente Dilma, que ela vetou, e houve assim uma articulação grande, uma articulação política por conta do PMDB, né, por conta do deputado Flaviano. Também tivemos a oportunidade de pedir para que ela mandasse esse projeto de novo aqui para casa, e ela nos atendeu,
e hoje o projeto foi votado na Câmara e vai vir ao Senado. Então, eu peço, já fica aqui desde já o meu apelo aos senadores, em especial ao senador Aníbal Diniz, se ele não puder ajudar esse projeto, que vou pedir aqui a sua ajuda, pedir a ajuda do senador Jorge Viana, pedir a ajuda de todos os senadores, para que nós possamos devolver ao povo do Acre o nosso horário velho, como nós chamamos, que é o horário que nós vivemos há mais de 100 anos. Mas, senhor presidente, o objetivo da minha vinda hoje a esta tribuna é para dar mais um informe a respeito da situação, dessa relação do governo boliviano com parlamentares, e venho aqui de público, na tribuna do Senado Federal, agradecer ao embaixador Marcel Beato, que é o embaixador brasileiro em território boliviano, que no momento que o senador Roger Pinto Molina pediu o asilo político na Embaixada Brasileira, ele de pronto o recebeu e cuidou dos trâmites da burocracia para que fosse resolvido essa situação de uma vez por todas. E para nossa surpresa, para nossa grata surpresa, o governo brasileiro atendeu ao apelo do senador, que, se sentindo ameaçado, se sentindo impossibilitado de dar continuidade ao seu mandato de senador da República Boliviana, e às vezes, como ele tem relatado, e a própria imprensa boliviana tem relatado, as ameaças de morte que o senador e líder da oposição ao governo Evo Morales tem recebido, fez com que ele pedisse o asilo ao governo brasileiro. Então fica aqui o nosso agradecimento à presidente Dilma, fica aqui o nosso agradecimento ao Itamaraty, fica o nosso agradecimento a todas as instituições que, de forma direta ou indiretamente, ajudaram para que pudesse estar sendo resolvido essa situação do senador Roger Pinto. Há algumas semanas, passadas, eu subi aqui a esta tribuna, aonde fiz uma denúncia embasada em documentos que recebi da senadora Giannini Anis Chaves e do deputado Adrian Oliva Alcazar, que estiveram aqui nesta casa, estiveram aqui no Senado, nos procuraram, nos entregaram um relatório onde faz um relato de toda a situação que hoje passa os parlamentares, que passam todos aqueles que ousam enfrentar, que ousam questionar o governo Evo Morales. Então, eu conversava hoje com alguns membros da mídia boliviana, alguns jornalistas que têm ligado no gabinete querendo saber aonde é que o senador Roger irá ficar, e o senador Roger, em conversa que tive com ele na sexta-feira, ele me dizia, e eu que achava que ele iria ficar na fronteira, porque ele é um senador que foi eleito por Pando. Eu achei que ele iria ficar na fronteira, mas ele dizia que não iria ficar na fronteira, porque, inclusive, a sua família já tinha saído de Cobija, já estava residindo em território brasileiro, para ser mais preciso, ali no município de Brasilé, salvo engano, ou Epitaciolândia, por conta das ameaças que a sua esposa, seus filhos vinham tendo por conta da sua posição política contra, sua posição de fazer oposição
ao governo Evo Morales. Então, eu sinceramente, me preocupo muito, porque essa situação que hoje os nossos irmãos congressistas, nossos irmãos senadores, deputados federais, estão passando na Bolívia, isso nos deixa muito preocupado porque eu já vi aqui nesta casa os parlamentares preocupados com a situação que hoje passa o Irã, a situação que passa o Iraque, a situação que passa a Palestina, a situação que passa o Egito, e aqui na Bolívia, um país irmão nosso, que nós sempre vivemos em harmonia, sempre tivemos uma boa relação. Hoje nós passamos por uma situação muito difícil. E aqui, com a chegada aqui do senador Paulo Paim, e eu queria já também comunicá-lo, senador Paulo Paim, que depois daquela visita que a senadora e o senador, a senadora e o deputado federal fez à Comissão de Direitos Humanos, naquela mesma semana aumentou a tensão do governo boliviano com os parlamentares. Isso culminou com a pedida de asilo político do senador Roger Pinto. E, para minha felicidade, na sexta-feira, eu tive, senador Paim, a informação que o governo brasileiro, diante de todo o processo, analisou todo o processo de denúncias que o governo boliviano fica plantando contra os parlamentares, concedeu o asilo político para o senador. Isso me deixa feliz, porque isso também tranquiliza não só a mim, como as pessoas que estão ali na fronteira, que têm uma relação, que conhecem o senador, que nós estamos preocupados até com a questão da vida do senador, porque hoje as ameaças que ele vem recebendo, que ele vinha recebendo, são ameaças muito pesadas que nos deixa muito preocupados. Outra situação que nós queremos trazer aqui é que hoje eu conversava com alguns setores da imprensa e o advogado que está cuidando dessa parte burocrática, que está cuidando dos trâmites da saída do senador Roger para o Brasil, esse advogado já está sofrendo ameaças, inclusive ameaça de prisão, por estar dando um apoio ao senador, por estar cuidando dos trâmites da saída do senador para o Brasil. Pasmem, já foi concedido o asilo político, O embaixador, a embaixada brasileira já deu entrada lá na cancelaria, como eles chamam lá na Bolívia, como fosse o Itamaraty boliviano, já deu entrada, e até hoje, até agora, pela parte da tarde, nós mantivemos contato com a embaixada brasileira, com o senador, com a embaixada brasileira em Lima, e até agora o governo boliviano não tinha autorizado o salvo-conduto para que o senador se deslocasse da embaixada até o aeroporto, aonde ele irá pegar uma aeronave brasileira, da Polícia Federal, eu creio que sim, eu não sei como é que é o trâmite, e é aí que irá lhe conduzir até o território brasileiro. O senador deverá vir para Brasília. Ele fez opção de ficar em Brasília por conta da sua segurança pessoal, por conta das ameaças que ele vem sofrendo, Então, ele fez a questão de vir para Brasília para que ele possa ter uma vida tranquila e possa viver em paz com a sua família, enquanto resolvemos essa situação em território boliviano.
A verdade é que hoje o clima está muito tenso, né? Temos a informação que existe uma caminhada de campesinos em protesto, se dirigindo à capital La Paz. A situação na fronteira da Bolívia com o meu estado, o estado do Acre, não é uma situação das melhores. Vivemos hoje uma situação muito tensa, né? Uma região que nós sempre tivemos uma harmonia, uma região onde sempre vivemos em plena paz. Hoje, os brasileiros que estão ali, que residem em território boliviano, não desfrutam mais dessa paz. Temos também uma reclamação generalizada dos estudantes que hoje residem em território boliviano, né, que todos os dias se deparam com situações difíceis, de situações que vêm no sentido de prejudicar a situação daqueles brasileiros que moram, que estudam em território boliviano, né? O governo boliviano sempre cria instrumentos, sempre cria mecanismos no sentido de dificultar essa permanência desses brasileiros que fizeram a opção, que estão gerando renda em território boliviano, e nem por isso ele reconhece. Vocês têm uma ideia, pasmem, senhores senadores, na semana retrasada, o presidente da OAB do meu estado começou uma campanha para que os brasileiros não vá mais em território boliviano, porque nós estamos ali na fronteira e tem uma zona franca em território boliviano que muitos brasileiros iam ali, gastavam, levavam lucros para os comerciantes bolivianos, e também a recíproca verdadeira. Os bolivianos ali que moram ali em Cobija, que moram ali no estado de Pando, também procuram o território brasileiro para fazer suas compras. Sempre existiu essa harmonia, sempre existiu esse comércio, e nós queremos permanecer com esse comércio. Nós queremos viver em paz com a Bolívia. Nós sabemos que a Bolívia é um país pobre e que precisa muito do apoio do Brasil. Mas o que nós temos visto a todos os dias, o que nós temos visto é um desrespeito total por conta do governo Evo Morales, e está aí mais um exemplo. O governo brasileiro concedeu o asilo político ao senador boliviano, e hoje o senador está lá preso na embaixada boliviana, sem poder sair, porque o governo boliviano não lhe dá o salvo-conduto para que ele saia da embaixada e vá até ao aeroporto para poder se dirigir ao Brasil. Então, isso, eu entendo que isso é uma falta de respeito. O governo brasileiro precisa endurecer o jogo, porque até agora o governo brasileiro tem estendido a mão e o governo boliviano não tem reconhecido isso. Tivemos o episódio da invasão da refineria de gás, tivemos a expulsão da empresa que ia construir a estrada lá em território boliviano, a OAS, e sempre o governo boliviano tem sido áspero, tem sido duro quanto ao governo brasileiro, e hoje nós precisamos dar um tratamento diferenciado. Chega de ser pisado, chega de os brasileiros que estão em território boliviano ser humilhados. E esse episódio agora, esse último episódio do governo boliviano não conceder o salvo-conduto para que o senador boliviano que pediu o asilo político na embaixada brasileira, e agora, graças a Deus, por toda a semana o governo brasileiro analisou o processo e lhe concedeu o asilo, e nem por isso o governo Evo Morales está permitindo a saída
do senador. Então fica aqui meu apelo ao senador Paulo Paim, que é um batalhador que está aqui hoje no plenário dessa casa. Sei do seu trabalho aqui à frente da Comissão de Direitos Humanos, comissão da qual fiz parte com o senhor no ano passado. Eu tenho certeza, senador, que o senhor não compactou com isso, o senhor não é a favor disso. Nós precisamos nos manifestar. O senhor que teve o desprendimento, teve a gentileza de receber a senadora e o deputado federal boliviano quando estiver aqui, o senhor recebeu de pronto. O senador Fernando Collor, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, nos recebeu de pronto, e agora aqui fica, mais uma vez, o meu apelo para que a Comissão de Direitos Humanos manifeste pela essa decisão de afrontamento que o governo boliviano está fazendo para com o governo brasileiro. Obrigado, senhor presidente.